Nós estamos recebendo o advogado Tiago Amaral. Ele é consultor, ele é também professor de Direito Trabalhista. E a gente aproveita e explora esses professores aqui para a gente ir entendendo, compreendendo e garantindo conhecimento. Tiago, a MP 936, vamos lembrar aí, porque às vezes fica falando aí dessas medidas aí, só falar números. É verdade. São poucas que o produtor vai lá e consegue, elas ganham nomes. Quem é a MP 936? Verdade. Primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer participar aqui, Fabélia, sempre, e compartilhar aí o que a gente vem estudando com o público, é o nosso propósito, esclarecer o brasileiro, né? Então, essa MP, como você bem disse, é cheia de números, a gente tem várias MPs, e aí acaba, me lembra um pouco aqueles programas da Polícia Federal, né? A Operação X, a Operação Lava Jato, é a mesma coisa. Essa MP propriamente, ela é conhecida como o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, frente a esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, a MP, ela entra em vigor ali 1º de abril de 2020, flexibilizando algumas regras trabalhistas. Pois bem, o que trata essa MP, Fabélia, propriamente? Diante da pandemia, os empresários sem faturar, o governo falou, vamos flexibilizar essas regras para a gente tentar manter o emprego, consequentemente, a renda. E aí, ela traz algumas possibilidades de redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. Como que funciona? Fabélia, você trabalha para mim, você ganha R$3.000, você trabalha 8 horas por dia. Mas agora, como, por exemplo, vamos colocar alguma empresa que estava funcionando, porém com o seu funcionamento reduzido. Estou funcionando aqui 30% do que eu funcionava antes. A MP me permite reduzir o seu salário e a sua jornada. Fabélia, então você vai trabalhar agora 4 horas por dia, tá? Beleza? Beleza. Então nós vamos reduzir aqui 30% do seu salário. Tudo bem? Tudo bem. Feito esse acordo, uma das questões mais polêmicas da medida provisória é porque esse acordo pode ser feito entre o empregador e o empregado, um acordo individual. Por que é polêmico? A Constituição Federal, ela veda o acordo, ela proíbe o acordo entre o empregador e o empregado. Lá diz o seguinte, podem fazer acordos, porém por intermédio do sindicato. Isso a gente chama negociação coletiva. Aí vem a MP, flexibiliza essa regra e fala assim, se você quiser reduzir a jornada, consequentemente o salário do seu empregado, você pode fazer mediante acordo individual com ele. E é isso que a gente tem. Então, se eu chegar para você, Fabélia, e falar, Fabélia, vamos fazer esse acordo, você vai trabalhar 4 horas, nós vamos reduzir 30% do seu salário, tudo bem? Tudo bem. O que o Estado falou? Esses 30% que vai reduzir, eu vou dar um auxílio emergencial. No mesmo sentido, é a suspensão. A suspensão ela é um pouco mais gravosa, no sentido que não há prestação de serviço. Então, vamos suspender o contrato de trabalho daquele empregado? Vamos. Deixa ele lá de stand-by, só que não é bem stand-by, porque eu não posso chamar ele para voltar, uma vez eu aderi... Isso tem que ser formalizado. Tem que ser formalizado. Por exemplo, não é só eu mandar ele para casa e depois não querer efetuar o pagamento do salário. Até porque eu preciso aderir a esse programa de manutenção. Então, você vai lá no site, você vai aderir, vai informar que vocês entraram num acordo, para avisar o governo, porque o governo vai pagar esse auxílio emergencial para o empregado. Então, até tem um prazo. Você tem um prazo, a partir do momento que eu faço o acordo, eu tenho um prazo de 30 dias para aderir ao programa, sob pena do empregado ter que pagar, o empregador ter que pagar esses 10 dias. E depois também tem aquela questão, né, que se eu aderir, eu também não posso demitir. Tem essas questões ali, tudo que protege esse emprego. Na verdade, não é que não pode demitir, tem uma garantia de emprego que é o seguinte, Fabélia, eu vou te afastar, suspender o seu contrato pelo período máximo que a MP permite, que é 60 dias. Tá, isso lá em 1º de abril. Venceu, né? Abril e maio. Maio, junho.
venceu os 60 dias. E por isso que houve essa votação agora no Senado, porque estava vencendo esses 60 dias. Uma medida provisória, ela tem o nome, medida provisória, era provisória. Ela vai perdurar por 60 dias. Se não houver uma votação, automaticamente ela pode prorrogar por mais 60 dias. Essa é a técnica. No entanto, essa MP é uma questão mais técnica, jurídica. Essa MP previa lá que para essa prorrogação precisava passar por esse trâmite no Congresso, que é o que nós estamos vivenciando hoje, e que foi aprovado ontem, inclusive, que é a matéria que nós vamos tratar hoje. Ontem, no Senado Federal, eles aprovam por unanimidade a prorrogação dessa medida provisória. Então ela está valendo. Ela está valendo. Na verdade, assim, ela está valendo, e essa aprovação ela vai formalizar essa situação, porque nós estamos dependendo agora do presidente, do Jair Messias Bolsonaro, sancionar. Mas como eu isso acredito aí... que de hoje para amanhã isso deve acontecer. E aí vai prorrogar essas medidas. Então, assim, se hoje eu suspendi o contrato do meu empregado por 60 dias e na hora que o presidente sancionar, eu posso prorrogar essa suspensão por mais 60 dias. Tiago, esse processo todo começou ali em abril, final de março. Então, assim, a partir da segunda quinzena de março, e você veio aqui, a gente conversou algumas vezes, nós tínhamos aquela situação que estava um alvoroço na cabeça dos contadores e tudo. Eu ainda não entrei, eu tentei levar minha equipe. Com essa medida sendo aprovada, eu posso fazer a adesão hoje, por exemplo? Pode aderir sim. A partir do momento que ela está em vigor, você pode aderir ela. O prazo vai até o final do ano. Então, tem uma alteração agora. Então, se alguém quiser, que às vezes tem um ramo diferente, mas lá em agosto, ele quiser aderir para fazer essa aí, ele ainda pode, o empregador, que ele ainda não fez. Essa é a questão que está para ser uma alteração que houve. O presidente, está na mão do presidente vetar ou não, porque lá tem um artigo que fala o seguinte: essa medida provisória ela pode valer até quando perdurar a pandemia. Então, essa expressão até quando perdurar a pandemia é muito subjetiva, é incerto. A gente não sabe quando que vai perdurar. Se vai ser até dezembro, se vai ser no outro ano. Então, tá para os analistas, né, dessa MP, eles estão apostando que o presidente vai vetar essa situação porque está muito aberta. Aí ela teria prazo definido. Aí teria prazo definido. Uma coisa que é interessante a gente pensar, Fabíola, não existe almoço grátis. Né? Alguém tem que pagar essa conta. Então, esse auxílio emergencial, você vai suspender. Então, você vai suspender por 60. Mais 60 são 120 dias sem prestar serviços. E imagina quantos empregados que não aderiram a esse programa vai sair do governo esse dinheiro, né? O dinheiro público, a gente até criticou naquela live lá, não existe dinheiro público, o dinheiro é privado, é nosso, mas enfim, na hora que chega na mão deles, eles que vão gerir esse dinheiro. Então, assim, em virtude desse cenário, eles tendem a reduzir e a limitar como se diz, o efeito dessa MP, né? Hoje nós estamos conversando sobre a MP 936, que foi aprovada ontem no Senado. Então, já foi votado pela Câmara, foi para o Senado, foi aprovado e agora segue para a sanção presidencial. E a gente tinha falado em relação às garantias. Sim. Que essas garantias para o empregado, quando o empregador faz ali aquele acordo de redução. Como é que são essas garantias? O empregador chegou em consenso com o empregado. Vamos fazer um acordo individual, vou suspender o seu contrato, você vai receber do governo. Tudo bem? Na medida da proporção do seguro-desemprego. A redução salarial é a mesma coisa. Mas, só interrompendo, é importante que a gente deixe isso bem claro, que tanto o patrão quanto o funcionário saibam que ele não vai receber valor integral, né? Então, aí tem até uma complexidade mais técnica. Por exemplo, dependendo do porte da empresa, se ela faturou acima de 4 milhões, ele vai receber X, se faturou abaixo de 4 milhões em 2019, vai receber Y, e aí se o empregado ganha até 3 mil, ele pode fazer o acordo individual,
de 3 mil a 12 mil ele precisa do sindicato, de 2 mil, então tem uma técnica por trás. Mas o que ocorre é que a grande regra, ela fica nessa questão de 2 salários, 3 salários, então é o que a gente está enfrentando, essa regra. Então a partir do momento que fez um acordo, Fabélia, eu não posso mandar esse cara embora, ele tem uma garantia, uma estabilidade de emprego. Se eu mandar ele embora, por exemplo, te afastei por 60 dias, te mandei embora. Então eu vou te pagar os 60 mais 60. Compreende? Porque ele tinha uma estabilidade de 60 dias pós esse período. Se, por exemplo... Então quer dizer, poder pode, desde que indenizado? Claro. Na verdade, o que a gente tem que lembrar que o contrato de trabalho ele é livre. Se eu quiser te mandar embora... Beleza, eu posso. Só que eu vou ter que pagar as multas, todos os negócios. Se você é uma estabilitária... Assim como a quebra de qualquer contrato normalmente prevê a multa para a quebra dele. Sim. E aí uma outra questão. Se eu, o empregado, peço demissão, eu também não tenho direito a essa estabilidade, porque é um ato voluntário. E é uma coisa interessante para a gente passar para os ouvintes, que o que a gente estava conversando agora em off, que é a questão da dificuldade do acordo individual. Por exemplo, Fabélia, eu vou reduzir o seu salário, tudo bem? Que jeito que eu não posso. Você entendeu? Fabélia, não concordo. Tchau, você vai embora. Então, eu vou te rescindir o seu contrato de trabalho. Porque você, empregador, pode rescindir. Posso rescindir. Não tem impedimento, a CLT permite que você faça. Permite que faça, desde que você pague a multa compensatória lá dos 40% do FGTS, indenize o aviso prévio. Você pagou o que a legislação fala, tranquilo. O que houve uma certa preocupação por parte do Ministério Público do Trabalho é quando a gente tem, por exemplo, dispensas em massas. Quando a gente fala de grandes empresas, né? Vou lá dispensar 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Aí o MPT ele meio que deu uma segurada, falou, opa, calma aí, vamos trabalhar, vamos fazer um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta para contornar essa situação. Porque o desemprego ele é ruim para todo mundo. Como a gente já falou, essa distribuição de renda aqui entre empregador e empregado é o que movimenta a atividade econômica. Então, se a gente tem desempregado, ele não consome, o supermercado ele fatura menos, a farmácia, vira essa cadeia. É a crise que todo mundo vai tá atravessando. Isso é a crise, Isso é a crise. E eu escutei um podcast esses dias, não me lembro quem que é o entrevistado, mas ele me trouxe um insight muito interessante. Essa crise que a gente está passando, Fabélia, é uma crise da saúde, certo? Tá todo mundo mal, ninguém sabe o que vai acontecer. Só que os estados, não é uma crise financeira, eles têm dinheiro para injetar. A União Europeia está injetando não sei quantos trilhões de euros, o Brasil está tendo dinheiro para fazer esses auxílios. Então, sim, é muito grave com a saúde, essa questão de incerteza, mas não é uma crise financeira propriamente. É lógico que isso vai ter juros lá para frente, né? Porque poderia estar muito pior. Imagina uma crise financeira, o Estado não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro e não tem saúde. Era o caos, era a guerra civil. Certo, então assim, é uma crise de saúde, porque as outras áreas, elas estavam suportadas. Se estabilizando, né? A gente estava num processo global ali de estabilização, né? Da economia. Vem essa crise inesperada, sem aviso prévio, né? Chegou, dominou todo mundo. Porque, por exemplo, naquele momento da crise imobiliária, você tinha ali, a gente pode dizer que foi uma crise mais agravada, porque daí ela era financeira? Sim, era financeira. 2008, né? A gente tem esse problema, porque como que você vai pegar dinheiro? Ninguém tem. Ninguém tem. O dinheiro sumiu. O dinheiro ele está aí. As pessoas estão deixando de faturar, tem um monte de coisa. Mas, por exemplo, um grande exemplo é esse auxílio emergencial. Empregador, você pode afastar seu empregado. Eu, o Estado, vou pagar. Se o Estado não tivesse de onde tirar esse dinheiro, nós estávamos enrolados. Estavam mais enrolados. Né? Outra demonstração disso aí, a gente pode falar que são essas campanhas voluntárias, igual em Jataí, arrecadou quase R$500 milhão. Perfeito. Então, quer dizer, se fosse uma crise financeira, não tinha quem doasse, Perfeito, é por aí. Perfeito, é esse o raciocínio.
E assim, o comum dessa ideia, claro que assim, é nesse primeiro momento, a gente analisando no meio do furacão, né? A gente analisando isso. Mas o comum dessa ideia, e eu vejo que se realmente os estudos médicos que falam que o pico mesmo da doença ele fica 12 semanas, igual São Paulo já está recuperando a funcionabilidade, né, dos comércios, está começando de novo a adentrar. A vida está começando a seguir. Isso. Então, assim, se realmente for esses 12 semanas, eu acredito que nós vamos superar. Foi um baque, foi um banho de água fria para todo mundo entrou em 2020, nossa, esse vai ser o ano, para todo mundo foi ruim, mas eu acredito que a gente tem fôlego para aguentar, tomara que a gente está vivendo esse final da pandemia. E como a pandemia chegou lá em março, aí as 12 semanas, então a gente tem abril, maio e junho, a gente já vai entrar em julho daqui a pouco? Tomara Bom, que seja. A gente está aqui já com o nosso tempo, já esgotando. Eu quero agradecer, Tiago. Obrigado, Fabíola. E a gente sempre, esse assunto é gostoso, a gente vai sempre falando. Vai embora e tem muita coisa para se falar, né? Eu me ponho sempre à disposição aí do seu programa. Como eu disse, meu propósito é passar o que a gente estuda para a comunidade.